Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos a mais uma meditação na Palavra de Deus. Enquanto o estado de emergência assim continuar, nós damos graças a Deus por podermos usufruir destes meios para continuarmos a edificar o povo de Deus e a fazer chegar a mensagem a quem a estiver a ver no YouTube ou no Facebook. Então, estamos gratos a Deus porque, apesar de tudo, a palavra de Deus não está aprisionada, não está em isolamento, nem de quarentena, e pode ser divulgada a todos. Dando continuidade àquilo que fizemos a semana passada, ou que lemos a semana passada, sobre o início do ministério de Jesus na Galileia, mais concretamente em Cafarnaum, onde Jesus dá início ao seu ano da popularidade, ou vai ministrar àqueles que estão em trevas, a luz brilhou num lugar que jazia em trevas. Agora vamos olhar para a vocação de 4 discípulos do colégio do grupo de 12 apóstolos que Jesus vai chamar, vai designar para si. E aqui temos a chamada de 4 deles, de Simão, André, João e Tiago. Então vamos olhar para a palavra de Deus, vamos ler Mateus capítulo 4, versos 18 até 22. Diz assim a palavra de Deus. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Passado adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco, em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então eles, no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. Até aqui a palavra de Deus. Jesus então está na Galileia e ele vai chamar homens para formar o seu grupo íntimo, particular. E ele vai chamar estes 4 homens. Normalmente, quando nós pensamos em formar uma equipa, seja para que obra for, para que tarefa for, nós queremos e desejamos ter os melhores dos melhores a trabalhar connosco. O melhor engenheiro, o melhor arquiteto, o melhor enfermeiro, o melhor médico, o melhor em qualquer área. E porque tendemos a pensar que se tivermos os melhores dos melhores, então teremos uma grande equipa. Eu lembro-me, o Real Madrid, na altura dos Galácticos, ele reuniu os melhores dos melhores. E nem por isso o Real Madrid era a grande equipa daquele tempo. E Jesus, ele não vai chamar o melhor dos melhores. Ele vai chamar homens que precisam de ser capacitados por ele para executar uma obra grandiosa, uma obra tremenda que vai atingir o mundo inteiro. Vamos então olhar para alguns aspectos que eu quero destacar aqui da Palavra de Deus para nosso ensino esta manhã. A primeira coisa que eu quero destacar é acerca da chamada de Jesus. Normalmente tendemos a confundir uma chamada de um convite. Se nós podemos receber muitos convites para ir a muitos lugares, mas seria diferente se nós fôssemos chamados para ir a um lugar específico por uma autoridade. Aí nós teríamos a obrigação de ir e de estar presente. Uma chamada é diferente de um convite. O convite está aberto à aceitação ou rejeição, enquanto que a chamada, ela subentende que tem que haver uma aceitação por parte de quem é chamado. E aqui Jesus está não a convidar estes homens a segui-lo. Jesus faz muitos convites. Um deles está em Mateus 11. Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. É um convite geral. Uns vão aceitar, outros não. Mas, neste caso específico, Jesus está a chamar. Há uma chamada eficaz destes homens para um serviço, para uma obra já designada por Deus. Então Jesus não está simplesmente a convidar, mas está a chamar estes homens. E essa chamada é feita com autoridade e com poder, a ponto de que eles obedecem e eles largam tudo para passar a seguir a Cristo. Aconteceu assim também com Levi, ou o evangelista Mateus. E acontece assim ainda hoje. Aqueles que Jesus chama de facto
para vir até si, esses respondem e vêm. O convite é diferente. O convite nós fazemos a todos. A chamada é Cristo quem a faz e é Ele quem opera no coração do homem para que ele venha até Ele. Então é algo semelhante àquilo que Elias fez com Eliseu. Elias não convidou Eliseu para ser profeta, para o seguir. Elias quase que intimou. Ele passou-lhe o manto por cima e Eliseu teve que responder em obediência e ir e segui-lo, porque a chamada foi uma chamada de autoridade para com Eliseu. E assim foi a chamada de Jesus para com estes homens. A segunda coisa que eu quero destacar é exatamente o tipo de pessoas que Jesus chama. Jesus poderia chamar doutores da lei, poderia chamar fariseus, escribas, sacerdotes, poderia chamar rabis, poderia chamar muitas pessoas cultas e eruditas do templo de Jerusalém, poderia chamar homens de mentes grandiosas. Porém, aquilo que Jesus faz é chamar pescadores da Galileia. A tarefa de pescador, já por si só, não é das tarefas mais nobres, não quer dizer que não seja nobre, mas não é das mais nobres no mundo das profissões. Há profissões muito mais elevadas. No entanto, são pescadores de uma zona que também já está denegrida, que é a Galileia e Cafarnaum. Lembram-se daquilo que lemos a semana passada, que era uma zona onde pairavam as trevas. E Jesus foi para lá. E então Jesus chama 4 homens, pescadores, para o seguirem. Ao contrário daquilo que faziam os rabis também tinham o seu grupo íntimo, o seu grupo particular, até os filósofos. Mas normalmente eram as pessoas que iam atrás desses rabis e até pagavam e disponibilizavam-se para serem seus alunos. No entanto, aqui não é Pedro, Tiago, João e André que vão atrás de Jesus, mas é Jesus que os vai chamar e os traz para si. Aos olhos humanos, estes homens seriam totalmente incapazes de fazer as obras ou a obra que Jesus tinha designado para eles. Aos olhos humanos não seriam 4 pescadores, de certeza absoluta. Porém, vemos aqui o poder que Cristo tem de usar vidas em suas mãos e transformá-las para a sua própria glória. A segunda coisa que eu quero destacar é a obediência deles. Eles ouviram o chamado de Jesus, embora eles já conhecessem Jesus, já seguiam em parte a Jesus, mas eles ainda não tinham dado o passo de seguir a tempo inteiro. Seguir sempre a Jesus. No entanto, eu quero destacar a obediência deles, porque tanto Pedro e André como João e Tiago, eles largaram as suas redes, largaram a sua vida e passaram a seguir a Cristo. Reparem que João e Tiago largaram o seu barco, as suas redes, o seu pai, a sua família. Como Pedro vai dizer mais à frente, nós abandonámos tudo por tua causa. Filhos, mulheres, casa, sustento, tudo foi deixado de lado por causa de seguir a Jesus Cristo. Também quero destacar a promessa da obra que eles iriam realizar. Jesus chama estes homens e dá-lhes um trabalho a fazer. E o trabalho era serem pescadores de homens. Claro que Jesus usa esta metáfora porque está muito ligada à própria profissão destes 4 homens. Em vez de agora pescarem peixe, eles iriam pescar homens. E vemos aqui uma pequena alusão a uma profecia que o Senhor dá a Jeremias no capítulo 16 e no verso 16, e vamos ler, diz o seguinte: o contexto é dos judeus, os israelitas de Judá, que vão ser dispersos, e no versículo 14, para termos o contexto, diz assim:
Portanto, eis que vêm dias, diz o Senhor, em que nunca mais se dirá, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel do Egito. Mas, tão certo como vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha lançado, pois eu os farei voltar para a sua terra que dei a seus pais. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Então, vemos aqui o Senhor a dar uma profecia de que o povo será trazido por pescadores. E Jesus aqui está exatamente a usar esta imagem e a dizer: eu vou-vos fazer pescador de homens. Eu vou-vos utilizar para trazerem pessoas até mim. Também quero destacar que Jesus pegou nestes 4 homens e usou-os de uma forma extraordinária. Peguem 4 homens iletrados, não são analfabetos, mas não são doutores, isso é certo. No entanto, peguem 4 pescadores e ele trabalha com eles e trabalha neles de uma tal maneira que estes homens eles conseguem virar o mundo de cabeça para baixo. Reparem como Jesus pega em pessoas totalmente improváveis para nós, para os seres humanos, e usa-os de tal maneira e opera tal transformação neles que eles incomodam as elites religiosas, eles viram o mundo de cabeça para baixo, como eu já disse, e passado 3 séculos o império está a ser cristianizado por causa da obra que Jesus operou mediante estes homens, ou através destes homens. Podemos ler em Atos, capítulo 4, verso 8 e 13, e diz o seguinte: que João e Pedro, 2 destes pescadores, estavam diante do Sinédrio, e diz assim no verso 8: então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos. Vemos aqui o quê? Pedro a fazer um discurso diante das autoridades, diante dos doutores, dos anciãos de Jerusalém. Vemos aquele que foi um pescador, aquele que estava nas suas redes, ele foi usado de tal maneira por Jesus Cristo, que agora, passado poucos anos, ele estava diante dos anciãos de Israel a discursar para as autoridades religiosas daquele tempo. E diz no verso 13: e ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Aquilo que operou a grande diferença, aquilo que fez grande diferença na vida destes homens, não foi uma formação académica, foi um acompanhar com Jesus, um caminhar com Jesus dia a dia, um observar Jesus, ouvir de Jesus, conhecer mais os ensinos de Jesus, ver a autoridade e o poder de Jesus Cristo. Foi isto que marcou a grande diferença destes homens. Foi este o seu seminário teológico, foi uma caminhada diária com o próprio Senhor, que os fez chegar aqui, passado poucos anos deles terem sido chamados do mar da Galileia e estarem a discursar diante das autoridades religiosas com tal intrepidez, que era inegável que tais pessoas tenham estado com Jesus. Então, para concluirmos, na passagem anterior, vimos que Jesus veio para os rejeitados, os desconsiderados. E nesta passagem aprendemos que Jesus veio e chama os improváveis. Jesus chama para si os mais improváveis de todos os homens, pescadores da Galileia. E pessoas que nunca teriam sido escolhidas para nenhum cargo religioso daquela época. No que dependesse deles, nunca, mas nunca, eles ensinariam alguém sobre a Sagrada Escritura. No entanto, o Senhor pega nestes homens, transforma-os, transforma o seu coração, transforma a sua vida, capacita-os com o seu Santo Espírito e usa-os de uma forma grandiosa. Jesus chama as coisas loucas deste mundo para confundir
as sábias, como diz em 1 Coríntios 1, 26 a 29. Diz assim: Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Foi isto que Jesus fez com estes homens. Foi chamar os improváveis, aqueles que ninguém quereria para ensinar as Escrituras, e Ele opera neles de tal maneira que são eles que vão lançar o fundamento da Igreja. São eles que vão doutrinar a Igreja. São eles que vão ensinar o povo de Deus e lançar os alicerces da doutrina que temos no Novo Testamento. E aqui eu quero dizer, talvez tu te sintas assim rejeitado, te sintas assim até fora do sítio, sem saber o que fazer. E até se calhar a pensar que és de tal maneira inadaptado que não há nada que possas fazer. E eu deixo-me dizer que isso é mentira. Deus pode usar-te de uma maneira grandiosa para a sua obra, pode usar-te de uma maneira tremenda para glorificar o seu nome. E o exemplo destes 4 homens ajuda-nos a perceber isso. Assim como Jesus pegou nestes 4 pescadores e fez dele apóstolos e mestres da palavra de Deus, Deus hoje pode usar-te a ti para a sua glória. Deus hoje pode pegar nas pessoas mais incapacitadas da Igreja, aos olhos humanos, e fazer daquelas pessoas vasos de bênção, de edificação para o seu povo e para a sua própria glória. Então não te deixes abalar quando olhas para as tuas capacidades. Tu não podes pensar naquilo que tu consegues fazer por ti mesmo, mas naquilo que Deus pode operar através de ti. E isso requer uma vida de intimidade com Deus, de caminhar diário com Deus, de buscar ao Senhor, e Ele operará a sua obra em ti, de maneira a que te use para o avanço do seu reino neste mundo. Também quero lembrar que não somos nós que fazemos a obra, é Cristo que faz a obra em nós. Ele não diz, venham e vocês serão pescadores de homens. Diz, eu vos farei. É Jesus que iria operar esta obra. Cuidado para não pensarmos que é por nós mesmos que conseguimos fazer a obra do Senhor. Não é. Se assim tentarmos, vamos ser desiludidos, vamos desiludir outros e vamos desonrar a Deus. Jesus é bem claro, era Jesus que iria fazer daqueles homens pescadores de homens. E assim, é Jesus que hoje ainda te usa e te capacita e te dá os instrumentos e os recursos e a sabedoria para realizar a sua obra. Ninguém vá para a seara de Deus com as suas próprias ferramentas. Tem que ir com as ferramentas que Deus dá. É Deus que capacita o seu povo, os seus chamados, para executar a sua obra. E acerca da posição de seguir a Jesus Cristo. Olhamos para estes homens e vemos que eles largaram tudo. Isso não significa que cada pessoa que vem a Cristo tem que largar o seu emprego, tem que abandonar a sua esposa e os seus filhos. Não é isso que estamos a dizer, não é isso que eu estou a dizer. Mas todas essas coisas têm que passar para segundo, para terceiro, para quarto lugar. Ninguém pode ir a Cristo e continuar a ter como objetivo da sua vida o seu trabalho, a sua família, a sua carreira, a sua conta bancária. Esse não será um discípulo de Jesus. Jesus é bem claro ao dizer que quem não o amar acima de todas as coisas não pode ser seu discípulo. E estes homens mostraram desprendimento ao seguir a Jesus. E aquele que quer seguir a Jesus, ele também tem que fazer este corte com as coisas deste mundo. Não significa deixar de trabalhar, não significa desamparar a família. Significa que todas essas coisas passaram para segundo lugar e Cristo
para o objetivo último da vida do ser humano. Também quero salientar que estes homens, de certa maneira, romperam com a sua religião. Eles eram judeus, eles foram educados na lei judaica e, ao seguirem a Jesus, eles estavam a colocar-se contra toda a tradição que tinham recebido dos seus pais. Muitas vezes ouvimos, esta foi a religião que eu herdei dos meus pais. Pois, mas os apóstolos também tinham uma religião que tinham herdado dos seus pais. E eles tiveram que, de certa maneira, abandonar a sua própria religião, a religião herdada, para ir para o caminho da vida, para seguir a Jesus Cristo. Então, temos de ter algum cuidado quando ouvimos pessoas a dizer, ou dizemos, esta foi a religião que eu herdei dos meus pais, foi assim que os meus pais me ensinaram. Não significa que esteja certo. E muito provavelmente a religião que os pais ensinaram vai conduzir ao inferno. Então, não basta ficar só pela tradição. Estes homens romperam com a tradição. Eles colocaram-se contra todas aquelas leis e normas elaboradas pelos fariseus, pelos doutores da lei. Eles, ao seguirem a Jesus, demarcaram-se dessas tradições. E, por último, eu quero pensar com os irmãos e com aqueles que nos estão a ver, como é que nós demonstramos este desprendimento em seguir a Cristo. Como é que na vida prática nós mostramos isso? A primeira coisa é tendo como prioridade da nossa vida ouvir a Deus, ler a sua palavra, estar em comunhão com Ele. E isso significa uma vida íntima, de oração, de leitura, mas significa também congregar com o povo de Deus, estar com o povo de Deus, reunir-se para ouvir a palavra de Deus, para louvar ao Senhor em conjunto. E nós assim mostramos que este é o fator principal. E olhar para o culto, ou o momento de culto, como o momento mais importante da nossa semana. Porque nós estamos a cultuar a Deus, estamos a louvar o nome de Deus e estamos a ouvir a sua palavra para a nossa vida. E este deve ser o momento mais importante da nossa semana. E em termos muito práticos, em que é que isto resulta? Resulta em que nós olhamos para os dias e para os horários de culto e marcamos aqueles horários e toda a nossa agenda vai ser construída à volta desse horário. Não é vamos à igreja se podemos, não é vamos a cultuar porque não tenho mais nada que fazer, mas aquele é o momento e toda a minha vida vai ser construída à volta. Mas aqueles são os momentos principais. Esta é uma maneira de demonstrarmos esse desprendimento do mundo e este apego a Deus. Também abandonando práticas antigas, tradições recebidas pelos pais. Todos nós herdamos uma religião, nem que seja a religião do ateísmo, mas todos nós temos uma religião. Mas a religião em si, ela não salva ninguém. Não é por eu ter nascido num lar cristão evangélico que sou salvo. Todos nós precisamos de fazer o corte com a religião e passar a seguir a Jesus efetivamente. E seguir a Jesus é ouvir os seus ensinamentos para a nossa vida, é obedecer à sua palavra na nossa vida. Então, nós temos que fazer este corte com aquilo que quer que recebamos. Não interessa o que é que recebemos dos nossos pais, não é isso que nos vai salvar, não é isso que está no nosso que nos vai trazer o perdão dos pecados. O que nos vai salvar, o que nos vai reconciliar com Deus é olhar para Cristo e seguir a Jesus Cristo. E, em terceiro lugar, nós demonstramos este desprendimento, como eu disse há pouco, também colocando a nossa carreira, a nossa profissão, a nossa família, nossa esposa, nosso marido, os nossos filhos, os nossos hobbies, tudo isso passa para trás e só Cristo fica à frente. Tudo isso deixa de ter relevância primordial na nossa vida e só Cristo Jesus tem total importância. É objeto de total devoção da nossa parte. É assim que nós demonstramos exatamente este desprendimento. Estes homens largaram as redes,
largaram o seu pai, largaram família e seguiram a Cristo. E cada um de nós hoje é convocado a seguir a Jesus Cristo nestes mesmos moldes. Desapegar-se do mundo, desapegar-se das coisas deste mundo. Não é que haja somente coisas más neste mundo, não há. A profissão é algo lícito, a família, a carreira, a conta bancária, o sucesso, os amigos, tudo isso são coisas lícitas e boas, mas elas tornam-se um empecilho quando tiram o lugar que deve pertencer somente a Cristo, o primeiro lugar na nossa vida. Então, resumindo, a chamada de Jesus é uma chamada eficaz. Estes homens eram homens improváveis para fazer a obra de Deus. No entanto, a capacidade não estava nestes homens, mas na operação que Deus ia realizar neles. A obediência destes homens ao deixarem tudo para trás e a seguirem somente a Jesus. Que nós possamos meditar nesta atitude que estes homens tiveram e que possamos olhar para onde eles olharam, para Cristo Jesus. E eles viram em Cristo a pessoa mais importante das suas vidas. Alguém que merecia a total devoção. E nós não devemos colocar os nossos olhos em Pedro, nem em Tiago, nem em João, mas olhar para eles e para onde eles estão a olhar, que é para Cristo Jesus, nós olharmos também. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e nos dê uma semana abençoada.